Bom dia a todos. Eu gostaria de abrir o terceiro colóquio do Centro PH2D, Pós-Humanismo e Humanidades Digitais, que chama Linguagem, Mídia e Inteligência Artificial, um desafio críticos na cultura digital. Esse terceiro colóquio ele tem uma perspectiva interessante, um sabor bem diferente, né? Ele nasceu aqui de uma conexão que o professor Juliano fez com a gente. O professor Juliano nos procurou aqui na Unicamp para a gente começar a estabelecer alguns pontos em comum, né? O professor Juliano, que é professor da Unesp, é coordenador do Lacotec, né? E a gente achou interessante construir esse colóquio conjunto, que a gente poderia conhecer os trabalhos dos grupos de pesquisa e dos laboratórios de forma conjunta, e a partir daí estabelecer processos de cooperação, uma vez que a gente tem muita coisa em comum, né? A gente estudando mídia da perspectiva da linguagem, né? E o pessoal do Lacotec com o pessoal do professor Juliano, trabalhando de diversas maneiras para abordagens um pouco mais variadas do que a nossa, né? Então a gente vai ter 2 dias de trabalho intensos, tá certo? Não, que começam agora às 9 da manhã e vão até às 5:30 da tarde, tá certo? Não, com uma pequena pausa para o almoço, né? Com trabalhos tanto do grupo Lacotec como do PH2D, tá? Dos dois grupos de pesquisa que constituem o PH2D, né? O grupo MIDITS e o Litipós, né? Eu queria agradecer ao professor Juliano por ter vindo até nós aqui na Unicamp participar desse colóquio, agradecer a todos os colegas que vieram, né, até aqui para apresentar seus trabalhos e para assistir, né? E gostaria de passar a palavra para o professor Juliano. Pode ser, Anderson, fecha esse aqui. Muito bem, bom dia a todas e todos. Rodrigo, uma alegria estar aqui, poder dividir esse momento contigo, com os colegas que estão aqui, pesquisadoras, pesquisadores, os colegas que estão do grupo que estão acompanhando remotamente, aquelas e aqueles que vão nos acompanhar depois, o vídeo quando ele for disponibilizado. Quero reforçar as palavras do Rodrigo sobre o espírito de nós estarmos fazendo esse diálogo nesses 2 dias. Eu sempre entendo que é um momento muito singular do trabalho de 2 universidades públicas paulistas e que tem corpos, transversalidade de temas e proximidades epistêmicas, construir diálogos como este, né? Para além do esforço meu, do professor Rodrigo, e que eu somaria aqui claramente o esforço também da professora Ângela, que está aqui presente, que é co-líder do Lecotec, do professor Marcelo Busato, que vai estar conosco também, que também participa da liderança aqui do Centro de Pesquisa. Eu acho que é um esforço muito significativo de vocês, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, que são colegas que também estão conosco nessa jornada, que vão poder experimentar nesse diálogo aquilo que eu acho que é o mais rico que a gente pode proporcionar nesses 2 dias, que é a troca, que é a riqueza de onde o teu objeto, a tua epistemologia, o teu recorte, a possibilidade, as dificuldades que você enfrenta e como você assana, que você pode trocar com outro. Eu acho que esse espírito de parceria que nós vamos começar a colocar um grão a partir desse diálogo nesses 2 dias, pode florescer em outras parcerias muito ricas para o futuro. Então, Rodrigo, eu estou muito feliz de estar aqui por isso, né, por criar, além dessa proximidade da gente, que eu acho que já é um êxito, mas fundamentalmente para todas e todos que poderão experimentar isso. Então, eu desejaria a todo mundo 2 dias, de fato, temos muitos trabalhos, do nosso time da Unesp, nós estamos em 12 pesquisadores participando, 7 presencialmente, então temos muitas atividades, e eu tenho certeza que, assim, e gente, eu não sei o olhar que vocês tiveram, mas nós temos temas fantásticos de pesquisa, né? É um tempo curtinho para cada um e cada um apresentar, mas temos temas muito relevantes, significativos, contemporâneos, emergentes e, como eu disse há pouco, transversais e que podem criar esse ambiente. Então, mais uma vez, o agradecimento e o convite a todos que possam criar aqui nesse ambiente, nos diálogos sobre os trabalhos,
depois, eventualmente, num cafezinho, as conversas que são as mais ricas que nós possamos construir. Viva essa parceria da Unicamp com a Unesp. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Nós agradecemos a sua presença e a presença de todos os colegas pesquisadores, né, que estão aqui, que vão apresentar e que vão assistir também depois desse trabalho, né? A gente, pelo nosso cronograma, a gente começa com o trabalho do professor Juliano, tá certo? Não abrindo, seguindo pela professora Ângela, depois eu. Gostaria de falar para vocês, antes de entrar no meu projeto de pesquisa, o Lecotec é um laboratório de estudos em comunicação, tecnologia, educação e criatividade da Unesp. É um centro de pesquisa que envolve 50 pesquisadores, entre graduandos, mestrandos, doutorandos, doutores, vários pesquisadores internacionais de outras universidades brasileiras, que existe há 21 anos na Unesp. Então a gente tem uma longa trajetória, temos realizado muitas investigações. O laboratório se dedica a pesquisar temas que envolvem mídia, política de comunicação, tecnologia, educação, criatividade, e essa agenda que a comunicação tem envolvido ao longo dos anos. Atualmente, eu tenho liderado, e vamos ter a oportunidade dos outros colegas também apresentar isso na sequência, dois projetos de pesquisa. Um projeto que é financiado pelo edital universal do CNPq, que trata com o título Políticas de Comunicação para a Inteligência Artificial em Organismos Multilaterais e no Brasil, Desafios para a Governança Global. Esse projeto se relaciona com o que eu vou expor rapidamente, porque nele nós estamos investigando a agenda de três organismos multilaterais, a Unesco, a Organização Internacional do Trabalho e a União Internacional de Telecomunicações, com uma pergunta de pesquisa que é possível que tenhamos uma governança global para a inteligência artificial? E, eventualmente, uma agenda global de governança para a inteligência artificial teria contribuições para a regulação e a política pública para a inteligência artificial que está sendo construída no Brasil? Então, esse é um projeto com o qual nós estamos trabalhando com os três organismos. Assim, só a título de ilustração rápido, imaginem vocês que o recorte para a Unesco é por conta das diretrizes que essa agência, com sede em Paris, tem para a comunicação e a cultura, claro que também para a educação. A Organização Internacional do Trabalho, para o impacto para o emprego, para a sustentabilidade do mercado de trabalho, para a formação e recapacitação profissional, quais são as políticas diante desse novo cenário. E o terceiro, que é a União Internacional de Telecomunicações, tem a ver com a infraestrutura pensada para a área das comunicações, protocolos, etc., que impacta essa tecnologia e esse novo cenário. E há um segundo projeto, que também já é uma derivação deste também, que é o projeto da minha Bolsa de Produtividade em Pesquisa no CNPq, que se relaciona com a relação em que essas políticas têm da regulação econômica, da inteligência artificial em plataformas digitais, para tentar pensar dois outros problemas. Como isso impacta na inovação e na sustentabilidade do jornalismo. Aí, especificamente, para um setor da comunicação que está sendo profundamente alterado, vem de uma crise histórica, a indústria jornalística no mundo, e o advento dessa tecnologia como processo, como fenômeno, tem, de fato, influenciado bastante esse desenho. Então, essa é um pouco a fotografia de onde nasce essa fala de hoje. Mas, para trazer um elemento importante, eu fiz um recorte rápido para dialogar com vocês, que é pensar mídia, inteligência artificial e soberania digital. Agregar soberania digital nesse diálogo com vocês tem uma finalidade muito objetiva. Eu diria uma frase que eu acho que é significativa, que é: quem controla cabos, a nuvem e os dados decide o presente e o futuro digital. Esse é o nosso momento histórico. Nós estamos exatamente numa transição enorme em relação à nossa compreensão sobre processos de digitalização da comunicação e da cultura. Nós já vimos isso com a internet, com as mídias sociais, com os fluxos informacionais com os quais nós conhecemos. Ocorre que as linguagens
que derivaram no que hoje nós chamamos de inteligência artificial generativa, elas obviamente não só impactam, afetam, mas colocam os ecossistemas midiáticos num confronto importantíssimo sobre apropriação, sobre formas de ressignificação disso no cotidiano, seja no processo, seja nos produtos, seja no resultado do processo comunicacional. Esse é um desafio que está colocado para todos nós. Diria a vocês que, de tudo que nós estamos pesquisando há 1 ano e meio, é muito prematuro que disséssemos, a gente vai mostrar alguns resultados preliminares, mas é muito prematuro que disséssemos que, objetivamente, esses dados e essa fotografia pudesse já nos dar alguma variável explicativa de como isso será desenvolvido. O panorama é muito crítico, eu não vou nem entrar aqui para discutir isso na educação, em outros processos, porque muitas pesquisadoras e pesquisadores têm se debruçado sobre isso, mas a nossa observação é de que beira a transformações em nível paradigmático o grau de impacto que isso está tendo nos setores sobre os quais a gente está envolvido. É muito menos sobre utilizar o chat GPT, o GPT, para como seu auxiliar de luxo tecnológico, e muito mais sobre formas de apropriação em processos profissionais, em camadas tecnológicas que estão invisíveis às relações que nós estamos produzindo sobre competências na sociedade contemporânea. E, claro, o governo brasileiro não está descolado nisso, isso é um recorte importante, que é perguntar o seguinte: hoje, aonde estão não só os data centers, aonde estão localizadas as infraestruturas que gerem a inteligência artificial, mas, enquanto regulação econômica, como elas estão sendo previstas, como elas estão sendo alimentadas, como a cultura algorítmica tem impactado objetivamente a construção dos ecossistemas de inteligência artificial. Isso é um desafio, porque isso vai colocar frontalmente com a palavra-chave do nosso diálogo aqui, que é soberania digital. Ou seja, soberania, poderemos conversar um tempão sobre isso, mas eu diria numa frase: hoje é muito menos sobre qual é a fronteira que o Brasil tem com a Argentina, com outros países, e muito mais sobre a capacidade de entendermos que, se não a determinação, o condicionamento cultural, o condicionamento econômico e, fundamentalmente, a capacidade de determinados países, fundamentalmente nós que somos do sul global, temos consciência de enfrentar assimetrias, processos de desigualdade que são estabelecidos com o emprego das tecnologias, se referem a um elemento central, que é: qual é o papel histórico em relação à soberania digital que cada país vai desenvolver nesse contexto. Estamos profundamente preocupados com isso, e a pesquisa está olhando para o Programa Brasileiro para a Inteligência Artificial, que o governo federal elaborou, para o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, para entender não só essas dinâmicas. Vocês querem um número, por exemplo, o governo está colocando 23 bilhões, governo brasileiro, para pensar isso exatamente com foco nessa soberania. A ideia é ter um protagonismo tecnológico. Recentemente houve um estudo que é o Índice de Soberania Digital, aonde há um desafio, inclusive, para onde você tem ambientes regulatórios consolidados de inteligência artificial, como a Comunidade Econômica Europeia, como o Mercado Comum Europeu. E eu diria que, para além dos impactos energéticos, socioambientais, etc., que todo esse movimento das plataformas digitais, com essa vertente agora, com a inteligência, tem também esse significado para a cultura, a educação e a sociedade de um modo geral. Dito isso, qual é o recorte de pesquisa? Metodologicamente, como é que nós estamos desenvolvendo isso? Há muitas possibilidades de fazermos. Isso é um coloco de pesquisa. A gente está um cuidado grande aqui de, para além de trazer os temas, a episteme, os lugares de fala que a gente está se propondo, os desafios da pesquisa, como a gente faz, né? O método, o que nos sustenta em relação a isso. Então, eu chamaria atenção para vocês. Primeiro, uma perspectiva antológica desse trabalho. Eu tenho trabalhado, vários pesquisadores do Lecotec o têm, com uma vertente da economia política, que é a economia política da comunicação e da cultura. Quanto um modelo teórico capaz de entender a estrutura e as camadas
do mercado de comunicação e de cultura, compreender as contradições desse mercado, em que medida ele está estruturado para criar concentração, em que medida ele está estruturado para estabelecer monopólios, em que medida esses mercados estão estruturados em blocos econômicos, em que medida eles dialogam com aquilo que para nós é fundamental hoje no debate da comunicação, que é a diversidade, e pensando a diversidade tanto do ponto de vista da pluralidade de vozes, e quanto a diversidade de players e de produção independente, de outras capacidades dentro desse cenário tecnológico. Então, nossa matriz de análise é a economia política. Para fazê-lo, nós estamos trabalhando com 3 técnicas de pesquisa muito objetivas. Uma bastante conhecida, obviamente, em todos os nossos trabalhos nas humanidades. Vamos para o estado da arte, temos uma produção da revisão de literatura, alguns trabalhos com revisão narrativa, outros trabalhos com revisão integrativa, alguns trabalhos com revisão sistemática. Um segundo, que é muito importante, é a forma como nós analisamos o que nós chamamos de análise documental multilateral, ou seja, nós estamos trabalhando com 3 agências e aí, gente, só na Unesco você tem mais de 300 documentos produzidos sobre inteligência artificial. Então, você tem um volume de, eu não posso chamar de políticas públicas, mas de uma cultura normativa em relação a essa agenda tecnológica / inteligência artificial e plataformas. Então, que a prospecção desse discurso sobre a regulação multilateral nos interessa muito, porque ele, obviamente, isso eu estou numa casa que entende muito mais do que isso, obviamente, do que eu, né? O que é que esse discurso produz, qual é o sentido que ele agrega, etc. E a terceira técnica com a qual nós estamos trabalhando é o que nós chamamos de análise comparativa multiescalar. Por quê? Porque o impacto das plataformas, mas especificamente do fenômeno inteligência artificial, ele é simultaneamente local, nacional, regional e global. Então, as formas como você observa essa indústria e a organização do significado disso para os diversos setores, ele é distinto. Então, aí, nós analisamos a infraestrutura, a administração pública, o grau de envolvimento com o mercado de comunicação. Passando já indo para o final, a pergunta é, e por que recortar isso sobre cidadania? Então, reforçando alguns elementos que eu mencionei há pouco, eu chamaria a atenção para vocês que inclusive olhando a conjuntura política internacional sobre a qual nós estamos subsumidos nesse momento com o presidente americano chamado Donald Trump e sua relação com as políticas não multilaterais, por assim dizer, o papel que as Big Techs têm jogado naquele governo e na relação com os países no mundo. Então, o debate da soberania não só subiu no telhado, como ele se tornou um debate estratégico para estados nacionais. Então, aqui nos interessa muito, inclusive, olhar para 2 lugares muito importantes. De um lado, a infraestrutura dessa soberania digital, como eu mencionei há pouco. Como, por exemplo, esse programa recente que o governo brasileiro falou, que é o Red Data dos data centers no Brasil. O que significa ter uma infraestrutura capilarizada de tecnologia centralizada no Brasil que dá sustentação para isso? Até porque, às vezes, a gente tem que fazer uma crítica, que eu acho que é uma crítica muito relevante, e eu acho que, mesmo no campo das humanidades, eu acho que isso é algo que tem que estar presente nas nossas agendas de investigação, que é notar o seguinte, às vezes, como diz os colegas da informática, a humanidade está muito preocupada com o front-end, com o que aparece na tela. E, na verdade, o debate das Big Techs, da infraestrutura invisível, e o debate dessa infraestrutura é hoje uma agenda política, econômica, cultural, sobre a qual nossos projetos de pesquisa precisam se debruçar. É como se eu dissesse, quem controla o que e como não é só uma variável mediadora das nossas pesquisas, ela é determinante sobre o resultado
que não só o ChatGPT tem, mas sobre os impactos e os usos que isso será feito nas relações sociais que estão tecidas em torno das plataformas. Todo mundo está numa tela, inclusive as pessoas estão nos assistindo nesse momento. Nós já não estamos falando mais de uma ambiência comunicacional, de um devir sobre uma infraestrutura tecnológica que condiciona o nosso cotidiano. Não, isso é uma ambiência. E por sê-lo, compreender essa lógica nos interessa muitíssimo. E na outra perspectiva, obviamente, e com isso eu vou indo para o final, é o que a gente chama de governança. É o aspecto político, é o visível. Ou seja, que vão de propostas desde nos interessa a inteligência artificial alimentada com a língua portuguesa? Nos interessam compreender de que maneira a mediação algorítmica influi e constrói cenários de percepção e compreensão sobre o mundo? Isso tudo tem que estar regulado numa política. Ou nós nos organizamos. Então, por exemplo, um dado objetivo: o Brasil é um país que até agora não conseguiu tramitar um projeto de lei em âmbito do Congresso brasileiro para regular a inteligência artificial. O substitutivo do senador Rodrigo Pacheco, que foi o trabalho mais consolidado em relação a isso, inclusive com a construção de uma comissão de juristas, que ao largo do ano de 2022 e 2023 produziu um documento riquíssimo sobre as perspectivas, em larga medida inspirado na proposta europeia, mas nós não conseguimos avançar. Há um conjunto de regras tramitando no parlamento brasileiro, com pouco esforço desse parlamento que ali está, para que façamos a regulação. Como nós não regulamos as plataformas, como nós não regulamos o ambiente de desinformação, que daqui a pouco vai falar sobre isso a professora Ângela, que essa é o recorte de pesquisa dela. Ou seja, então nós temos uma agenda muito complicada. O Brasil, nesse momento, sob um ataque fortíssimo, sob a influência dessas tecnologias e do capital econômico, então mais do que nunca, essa agenda de soberania é uma agenda muito importante. Indo para o fim mesmo, eu diria para vocês agora que achados temos e que desafios nós temos mais adiante. Eu chamaria a atenção de vocês para 3 coisas importantes. Primeiro, do ponto de vista dos resultados que a Unesco tem feito, tem relação com 2 frentes mais urgentes, sobre a ética no uso da inteligência artificial, critérios para a construção dessa agenda, e no segundo, a forma de capacitação e de apropriação que tanto o ambiente comunicacional como educacional tenha para recuperar, para lidar com esses cenários. Do ponto de vista da Organização Internacional do Trabalho, 2 frentes importantes. A primeira, do desaparecimento e da redefinição de postos de trabalho em função do emprego dessas tecnologias, que mecanismos para mitigar isso ao longo do tempo, que tipo de enfrentamento seria possível em relação a isso, e segundo, uma agenda que é permanente, que é a formação para lidar com essa nova literacia, a formação para lidar com essa nova alfabetização derivada da cultura da inteligência artificial. Não é novidade para ninguém que está todo mundo nos últimos, 12 meses, um pouco mais, já ouviu falar assim: o truque todo é o prompt. É como você faz a pergunta, é como você coloca isso no cotidiano. Isso do ponto de vista de uma atividade do dia a dia. Agora, vocês imaginam isso enquanto um fluxo de processo produtivo no campo comunicacional. O que é isso para produzir vídeo? O que é isso para apurar uma notícia? O que é isso na indústria do cinema? O que é isso no gerenciamento de crises no ambiente comunicacional? O significado disso é enorme. E a terceira frente, que é a infraestrutura, que é a União Internacional de Telecomunicações, os achados iniciais têm apontado muito sobre uma preocupação de que é preciso levar capilaridade nessa infraestrutura. E essa capilaridade, porque tem que resolver 2 problemas que, a princípio, não tem solução à vista. O primeiro é uma concentração no norte global da infraestrutura em que a disseminação
das plataformas são oriundas. Então, há uma preocupação com relação a isso. A segunda é a ideia de que, se você não estabelecer uma determinada capilaridade, você também não terá uma política ambiental sustentável no planeta para dar conta disso. Isso coloca o Brasil, por exemplo, obviamente que o recorte final interessa muito como isso concerne ao cenário brasileiro, como um papel muito importante, inclusive, sobre o futuro e a centralidade do Brasil para receber essa infraestrutura com relação a essas tecnologias. Bem, de qualquer maneira, a pergunta é, hoje, nós estamos no começo, eu diria para vocês, né, dessa investigação e na observação desses dados, mas o mais importante é que conseguir responder em que medida esses impactos, esses cenários, ou talvez as implicações do emprego dessas tecnologias têm para aquilo que nós compreendemos sobre soberania, e entendendo a soberania digital como um legado fundamental, não só para gerações atuais, mas para futuras gerações. Sobre que tipo de legado, sobre que tipo de contribuição, efetivamente, isso terá na relação com a mídia, com a cultura e com a sustentabilidade dos mercados locais. Enfim, esse é o nosso recorte, essa é a nossa contribuição da pesquisa que eu tenho liderado nesse momento. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro eu quero, né, na pessoa do professor Rodrigo, cumprimentar todos os pesquisadores, os estudantes, né, aqui, e agradecer a oportunidade de fazer essa interlocução, né, de temas que são tão fundamentais aí nesse momento, né, e nesses 2 dias eu acredito que a gente vai ter discussões muito ricas, muito produtivas e que vão nos ajudar a pensar novas agendas aí e talvez, né, até avançar nas agendas que a gente já tem trabalhado. Bom, eu começo a minha fala dizendo que a ideia de trabalhar com integridade da informação, ela vem de uma trajetória de pesquisa, né? Durante 20 anos, pelo menos, eu tenho trabalhado com política de informação e tecnologia, interseção com a mídia, com as mídias, né? Com as mídias de um modo geral e com o jornalismo. E nos últimos 5 anos, basicamente, tenho trabalhado muito com a questão das mídias sociais, com a desinformação, e nesse momento, a integridade da informação, ela vem como uma nova agenda de pesquisa, né? Isso porque o interesse em compreender, né, o que é, primeiro, a integridade da informação, né? Ela é uma agenda nova, emergente, ela se dá a partir de alguns documentos que a gente vai ver daqui a pouco. É uma pesquisa recente, ela está começando esse ano, então eu ainda não tenho muitos resultados para apresentar, mas a ideia da integridade da informação, ela nasce a partir de movimentos transnacionais de organismos multilaterais, né? Que vem justamente para tentar mostrar como os fenômenos ligados à desordem informacional, né, a desinformação nesse complexo todo, quanto isso afeta a governança, de um modo geral, e o quanto isso, né, não é mais um problema só de combater a desinformação. Hoje é muito mais mudar o foco da desinformação para uma capacidade de governança sobre o tipo de informação que se tem de um modo geral. Então, a integridade, ela tomou, né, tem se tornado um tema central nesse debate global e muito por conta dessa influência das mídias sociais, né? O jornalista Carl Bernstein, ele fala assim, né? A maior ameaça à democracia não é a mentira em si, mas a erosão da verdade. Então, o nosso estudo tem justamente o objetivo bastante claro: mapear e analisar políticas regulatórias que tratam da integridade da informação, das mídias sociais e da atuação do jornalismo. A gente quer entender o quanto os documentos colocados, né, por esses organismos multilaterais, em especial o CDE, né, fortalecem a ideia de uma informação de qualidade, né, que vai gerar
de certa maneira, soberania também, e o quanto ela coloca o jornalismo nesse cenário. No documento que a gente vai apresentar daqui a pouco, a OCDE ela já demonstra, né, que o jornalismo ele tem um papel fundamental. Em um dos eixos, ela já coloca o jornalismo como um agente central. Então, a gente, né, tem a ideia de entender como poderia ser esse ecossistema informacional transparente e propor, ao final, diretrizes que possam valorizar a profissão e ajudar a construir, de fato, políticas mais eficazes, né? E aí a pergunta, por que isso é urgente? Bom, porque a gente vive um cenário onde a desinformação não é mais um subproduto da internet. Ela é usada como uma ferramenta política, econômica e ideológica. Né? A Unesco alerta, a desinformação enfraquece a confiança social, compromete a tomada de decisão, né, informada. Então, hoje a gente não sabe mais definir o que é verdade e o que é mentira no ambiente digital. Né? Ainda mais com o uso de recursos de inteligência artificial. Então, a gente vem nesse sentido. Bom, do ponto de vista metodológico, né, o nosso trabalho ele parte de 3 convicções. Primeiro, que a regulação ela precisa ser consistente e equilibrada, né, protegendo a liberdade de expressão, responsabilizando quem produz e propaga conteúdos falsos e prejudiciais. No segundo, que o combate à vulnerabilidade midiática exige uma educação midiática, capacitando os cidadãos a avaliar criticamente o que eles consomem. E terceiro, que o jornalismo ele é indispensável para sustentar uma esfera saudável, esfera pública saudável. Então, nosso trabalho é qualitativo, exploratório, vai articular em 3 frentes. Primeiro, a análise comparativa de políticas públicas sobre integridade da informação, examinando abrangência, eficácia, impacto e formas de implementação, né? Eu já vou dizer a partir de quais documentos. A segunda, desenvolvimento de materiais educativos, guias, vídeos, infográficos para jornalistas, para estudantes e para cidadãos. Então, nos interessa também muito aqui municiar, né, esses públicos para lidar nesse ambiente, né? E aqui essa fase deve ser iniciada agora no segundo semestre de 2026. Essa primeira fase, né, essa primeira etapa é a etapa que nós estamos nesse ano de 2025, né? Esse mapeamento dos documentos e essa de desenvolvimento dos materiais deve se iniciar no próximo ano. E a terceira fase, que é para 2027, é a proposição de diretrizes para o jornalismo de um modo geral, fruto de um diálogo entre especialistas, profissionais, priorizando principalmente a responsabilização social, o compromisso com a verdade, a imparcialidade e o combate ativo à desinformação, né? Então, a gente espera aqui, né, um impacto duplo. Primeiro, aperfeiçoar o marco regulatório e fortalecer o jornalismo. Como resultados, né, onde a gente está nesse momento, a gente mapeou principalmente, né, os documentos que tratam sobre integridade da informação, né? Nessa primeira etapa, a gente entende que os documentos eles convergem na valorização da integridade da informação, mas cada um ele adiciona uma camada mais distinta, né? E aqui é interessante a gente perceber que tem um avanço em relação ao termo integridade da informação. Ele era um termo que era utilizado como integridade de governança, integridade da informação, mas num outro sentido, dentro da área da ciência da informação. E a partir de 2022, né, 2018, quando a gente tem o primeiro documento, ele começa a entrar com a discussão de que a integridade da informação ela é essa governança global em torno da informação nos ambientes midiáticos. Então, a gente tem 4 documentos, né? O primeiro, ele vai enfatizar, eu vou passar aqui porque vai ficar mais fácil vocês entenderem o que eu estou falando. A gente tem 4 documentos. O WLA-CDM, ele enfatiza os fluxos informacionais e a confiabilidade estrutural. O NDP, ele amplia o conceito para incluir a gestão de crises globais e também desigualdades. O documento da ONU de 2023 destaca o impacto das plataformas digitais e seus critérios de conteúdo. E o da OCDE, que é o documento mais recente, que vem gerando vários debates, inclusive no Brasil. O ano passado a gente teve 2 eventos, né, que trabalharam com a questão da integridade da informação, um no começo do ano, que foi em São Paulo, que foi um trabalho do G20, e um segundo que foi no segundo semestre, onde a gente tem
né, a carta, dentro de uma Conferência Brasileira de Integridade da Informação, a gente tem uma carta aberta do governo brasileiro. Então, o documento da OCDE, vamos dizer que é o documento mais robusto, que traz mais claramente quais são as etapas e quais são os atores aqui dentro. Então, esse documento ele oferece uma infraestrutura de políticas públicas mais robusta, multidimensional e também uma prática para implementação. Bom, o que a gente percebe? Primeiro, né, de um lado, ameaças que a gente entende que são compartilhadas, por exemplo, a questão dos algoritmos, né, que está muito ligado também com a questão da inteligência artificial, do uso das mídias sociais. A gente tem dito muito que o viés algorítmico, ele é um viés que pode gerar mais discriminação e mais desigualdade. Então, esses atores, eles deliberadamente vão disseminar a desinformação, a descontextualização, a polarização, vai fazer a limitação institucional e vai gerar ainda também a desintermediação informacional, que é um problema. Quando você tira os atores que são legitimamente colocados para fazer a mediação, quando você tira esses atores, você tem, né, um problema de confiança. E esse problema de confiança faz com que as pessoas não queiram mais, né, entender ou não queiram mais consumir determinados tipos de mídia. Então, esse é o grande problema. E o que a gente entende até aqui na análise desses 4 documentos são ações que são recomendadas. Elas variam desde a regulação e governança, né, até o fortalecimento institucional, a ideia de que as instituições elas precisam ser fortes, elas precisam ser consolidadas, que o jornalismo também ele tem um papel nesse sentido, tanto para checagem, verificação de fatos, construção, mas também no seu fortalecimento, colocar o jornalismo de volta no seu papel, fazer com que esse jornalismo consiga atuar junto à sociedade, né? Além disso, aponta para a ideia de uma alfabetização midiática pública, né? Então, por isso até a gente vê alguns documentos aqui, a transparência algorítmica e de códigos de conduta e modelos colaborativos. Então, tem sido colocado tanto, né, modelos entre governo, sociedade civil, mídias e plataformas. Então, há alguns estudos já de integridade da informação que estão apontando para esse sentido. Então, nesse primeiro momento, na leitura dos documentos, a gente conseguiu identificar isso daqui, ok? Forma bem simples. E aí, indo para as considerações, né? Então, a gente de fato está diante de uma ofensiva global contra a integridade da informação e a gente percebe impactos profundos na democracia, na coesão social, nos direitos fundamentais. Então, a nossa perspectiva é que a atuação jornalística ela assume um papel aqui essencial, não só como fonte de informação, mas também para a garantia do exercício da cidadania e do funcionamento democrático. Nesse ponto, eu quero dizer que a gente chega nessa percepção a partir de estudos e de algumas orientações de trabalhos já feitos, né, e estão sendo publicados nesse momento, que vão olhar para a questão, né, dessa desintermediação de novos atores, da questão do discurso, né, que esses atores vão colocando, o quanto o autoritarismo vai influenciar, né, na percepção do público. Então, por isso a gente chega nessa primeira consideração aqui. Qual é o nosso desafio, né, aqui? É mostrar, né, ao mesmo tempo que exista um filtro crítico e um farol democrático, né, para evitar a polarização, para evitar o discurso de ódio, para evitar, né, que os conteúdos falsos gere, né, ou ampliem ainda mais, porque gerar já gerou esse caos informacional que a gente tem, essa desordem total. Então, a integridade, ela tem se consolidado como um dos principais pilares aí, né, da democracia contemporânea, e apesar de ter atravessado algumas transformações estruturais, o jornalismo ele permanece como uma peça-chave nessa inteligibilidade pública, né? Tanto que no documento da OCDE, que é o documento mais recente, né, esse de 2024, a OCDE lançou um agora 2025, que é o que a gente está fazendo um mapeamento agora, um dos pilares vai trabalhar o ecossistema midiático como um todo. E dentro desse ecossistema midiático, a OCDE valoriza muito a questão do jornalismo profissional, enfim, né? A gente usa a ideia do jornalismo profissional no sentido de contraposição a esse é o que a gente chama de perijornalismo
no laboratório, né, que é esse jornalismo criado de maneira enganosa, né, que copia as características do jornalismo, mas não produz informação de fato, né? Então, cabe aqui tanto jornalistas, acadêmicos, reguladores, cidadãos, numa tarefa que a gente fala que é coletiva, que é de construir a confiança pública sem abrir mão da crítica, da diversidade e da inovação. Então, elementos esses que a gente entende como, né, indispensáveis para sustentar uma esfera pública democrática e plural. Então, o estudo deve avançar nesse sentido, a gente pretende conversar, né, analisar outros documentos da União Europeia para fazer a contraposição com desses principais organismos multilaterais e depois confrontar com o que tem no Brasil e avançar para o sul global. Né? A gente já tem uma pesquisa orientando uma pesquisa que está trabalhando a integridade da informação no sul global, né? E a gente deve avançar isso. Países europeus, de um modo geral, principalmente nos interessa o sul europeu, né, e fazer o confronto desses documentos. Então, a pesquisa ainda está na fase inicial, mas a gente já tem alguns apontamentos aqui, né? Então, diferente do Juliano, que já está com a pesquisa mais avançada, essa começou nesse ano, né, fevereiro desse ano, e a gente deve, né, em breve ter outros documentos e também fazer com que isso seja publicado, né, uma maneira de compartilhar e valorizar também a discussão sobre integridade da informação, né, colocando o Brasil também nessa frente. A gente já tem alguns pesquisadores brasileiros que estão trabalhando nessa discussão, tanto a Ana Regina Rego, que é da Rede Nacional de Combate à Desinformação, quanto o Carlos Araújo, né, que é do IBICT. Então, são dois atores que estão no Brasil discutindo integridade da informação, né? Um dos textos mais recentes sobre integridade da informação é do Araújo, de 2024, e da Ana Regina acabou de sair um texto dela mês passado, falando sobre a importância da integridade da informação. Então, a gente deve avançar nesse sentido, né, e contrapondo os documentos aqui. Então, é isso, gente. Obrigada. Do que eu vou trabalhar provavelmente digito, contar um pouquinho da história do centro de pesquisa, o nosso grupo de pesquisa, que é o MIDITS, e quais são as nossas abordagens, né, o que a gente está fazendo, e um pouco como a gente chegou nesse trabalho que eu vou mostrar para vocês, que inclusive não é o meu trabalho principal, inclusive, é uma, digamos assim, uma consequência direta, né? Eu trabalho com diversas temáticas, a temática da educação acaba não sendo a minha temática principal, mas acaba sendo uma temática tangencial em diversas discussões que eu faço, por causa um pouco do instituto que a gente está, né, estando em um Instituto de Estudos da Linguagem, estando em um departamento de linguística aplicada, a educação sempre é um projeto que tangencia, né, apesar de eu, de uma maneira geral, estar mais interessado em modelação de dados e modelação de dados de sociedade via dados. Né. Mas o MIDITS, né, na verdade o PH2D, né, que é o Pós-Humanismo e Humanidades Digitais, ele é um centro de pesquisa que nasceu da junção de dois grupos de pesquisa, né, que é o MIDITS, Mídia, Tecnologia, Discurso e Sociedade, e o LITPOS, né, que é pós-humanismo, né, do professor Marcelo Busato. Ele tem de juntar basicamente essas duas perspectivas, né? O estudo empírico, não é isso não, de estudos da linguagem, baseados em dados, na verdade, que acaba sendo a minha metade do bolo, tá certo não? Que, novamente, acaba tangenciando um pouco discussões sobre filosofia da tecnologia, sobre filosofia da tecnologia na sociedade, impactos comunicacionais e sociais da tecnologia, e o professor Marcelo, que parte, não é isso não, dessa parte filosófica de filosofia da tecnologia aplicada às comunicações, e parte para processos de humanização máquina, interação homem-máquina, impactos sociais da máquina na contemporaneidade. Então a gente se junta pela filosofia da tecnologia, né? Meu projeto atual, o meu projeto anterior do CNPq, que acabou agora, dia 27 de julho, tinha a ver uma discussão específica sobre como usar bases de dados linguísticas públicas para modelação de linguagem né, e criar insumos teóricos para a discussão sobre isso no ensino. Meu projeto atual tem a ver com linguagem política, criar grandes bases de dados de linguagem política pública no Brasil, né, facilitando o acesso, uma vez que a lei de acesso à informação dá ao cidadão direito ao acesso, mas essa informação normalmente é despadronizada, em diferentes formatos, exigindo diferentes graus de conhecimento de uso de informática. Então a ideia, na verdade, é criar uma grande base de dados e analisar essa base de dados. Né? E é um pouco por causa disso que
que esse trabalho nasceu, ali eu percebi que faltou um 7, tá? RLL 307, agora que eu estou percebendo, tá? Daí que esse trabalho nasceu. Ele quase que nasceu como uma encomenda, né, de uns colegas da Semana de Letras da Unesp, pediu para dar uma palestra, e depois do COPED, que é o Seminário de Produção Discente do Departamento de Filologia, Linguística e Língua Portuguesa da USP, os dois institutos me convidaram para dar mini cursos sobre impactos da inteligência artificial na educação. E isso veio do dado que eles queriam tentar entender exatamente o que estava por trás do prompt. Né? Então, na verdade, isso aqui é um resumo disso, né? Porque isso seria um trabalho muito mais longo, de 3 ou 4 horas de discussão, que ele passaria por explicar o que seriam esses dados, o que seria a modelagem de linguagem, o que são matrizes de dados, como você gera aquela informação, como você constrói aquela informação, né? Então, a ideia básica é ser uma introdução nesse processo para o professor que está lá tentando lutar contra isso no seu dia a dia e entender como essas coisas funcionam. Né? Uma vez que há diversas camadas técnicas para conseguir entender o que isso acontece, e essas camadas técnicas normalmente são de difícil compreensão por quem está fora da área de discussão de dados. Né? Para a gente, às vezes, já é uma coisa complicada entender o que é uma matriz tão grande, o que é uma matriz de 4 níveis, o que é uma matriz tridimensional, né? Mesmo para a gente é uma coisa um pouco abstrata. Né? Então a gente vai um pouco nesse sentido, tentar construir por esse caminho, tá? Então a gente começa pensando numa coisa, são as duas, eu brinco que são as duas grandes fronteiras da inteligência artificial com os seres humanos, né? Quem é velho como eu vai lembrar do Kasparov, tá certo? Não é sua derrota ao Deep Blue em 1996. Quem é um pouquinho mais novo só vai lembrar do KD e a sua derrota, não é isso não, né, para o AlphaGo em 2017. Apesar de serem, a gente brinca que são dois marcos em termos do impacto da inteligência artificial no senso comum e no universo como um todo, né, no mundo fora a academia, tem uma diferença muito grande em relação ao que aconteceu com o Kasparov e o que aconteceu com o KD. O Kasparov foi derrotado por uma máquina que só jogava xadrez. A função dela eram algoritmos, tá certo? Eram matemáticos que determinavam dentro das jogadas do Kasparov qual seria a próxima jogada mais provável dado aquele contexto de peças. Ou seja, uma calculadora de jogar xadrez, que foi alimentado com as partidas do Kasparov ou todas as chamadas partidas clássicas que a gente vê aí nos livros de xadrez quando a gente estuda xadrez. Eu estudava xadrez nessa época, eu jogava, então a queda do Kasparov para mim foi quase como uma queda de me sentir na música da Maísa, meu mundo caiu, tá certo? Não, quer dizer, Kasparov não joga mais xadrez, que serei eu, tá certo? Não, quem sou eu, né? Já o KD é uma perspectiva diferente. O KD foi derrotado por uma maquininha que joga Go, mas faz outras coisas também. Né? O algoritmo do AlphaGo é um dos algoritmos que é base do Gemini do Google. A empresa que gerou o AlphaGo é uma das empresas que contribui para aquele algoritmo. Então, você usa o mesmo algoritmo hoje do AlphaGo, por exemplo, para fazer cálculo de proliferação de bactérias, para fazer cálculo de proliferação de sistemas na área da saúde, para fazer colocações e conexões linguísticas para construir redes neurais, ou seja, ele já é um algoritmo multiplataforma. Então, isso muda muito o impacto social do que o Go versus o Kasparov. Porque o Deep Blue foi aposentado depois que ganhou para o Kasparov. Ele não serve para mais nada, a não ser jogar contra o Kasparov. O Go não. Ele tem um impacto real na reconstrução da sociedade. Então a gente tem que a ideia básica é entender por onde esse caminho vai, né? E tentar mostrar isso, né? A primeira perspectiva é que antes da gente entender as LLMs, a gente tem que entender que as IAs já estão em todo lugar há muito tempo e nós não nos damos conta disso. Essa é uma relação, ela já é quase onipresente. Do processador de textos que eu uso, a chamada aqui, que, por exemplo, minha mãe é a única pessoa que fura o silencioso do meu celular, ela liga bem na hora que eu estou no seminário, que aconteceu agora há pouco, por exemplo. Né? Mas esse ID automático que vem do Google, se é spam, se não é, isso é um sistema de inteligência artificial. Os mapinhas que a gente usa no dia a dia é um sistema de inteligência artificial. As recomendações do buscador é um sistema de inteligência artificial. O texto que fala que eu errei a crase, lá o processador de texto que eu errei a crase, é um sistema de inteligência artificial. Ou seja, ela já está ali, a gente já está embebido com isso há pelo menos 15 anos. O que a gente não tem é um processo de percepção social dessa tecnologia, que cresce com os LLMs.
ou seja, os grandes modelos linguísticos, os large language models, né, os grandes modelos linguísticos. Nasce dali. Antes disso, ela estava lá, enfrinhada na nossa vida, e nós nem percebíamos que nós estávamos gerando os dados para a alimentação dessas próprias inteligências. Né? Então, isso é importante a gente chamar a atenção, tá certo ou não? Porque não é uma coisa que aconteceu agora, é uma coisa que acontece há muito tempo, né? Com as chamadas LLMs, né? Isso não, com o impacto que elas trazem na sociedade, a gente começa a ver essa maquininha, pelo menos, de 6 formas diferentes. Não significa que uma forma seja excludente da outra, elas concorrem, dependendo do lugar que eu estou, e elas se sobrepõem, dependendo do lugar social em que eu estou e que eu vejo isso. Eu vejo as LLMs como uma máquina de pensar, que é igual ou superior a mim. Eu vejo as LLMs como uma máquina de dominar, tá certo ou não? Construindo o mundo que ele serve, ou seja, aqui o maior Matrix e o maior simulador futuro possível, né? Aquela maquininha que vai tomando conta das funções humanas e vai substituindo os seres humanos e dominando, com a máquina de renovar, não é isso não? Que ela aprende, ela se redefine, com a máquina humanizada e especialmente antropomorfizada. Ela é extremamente antropomorfizada. A própria forma como ela entrega para a gente os retornos, né? Como se ela estivesse digitando um texto. Você digita lá, por favor, me fale tal coisa, aparece palavrinha, letrinha por letrinha. Isso é um processo de transformar aquela máquina, dar uma antropomorfia para aquela máquina, porque não precisava ser daquele jeito, porque ele podia vir de uma vez um documento pronto. Ela não está pensando para te entregar nada, o pensamento já foi feito, o processamento já foi realizado, senão ela não teria resposta. Né? Ou seja, há aspectos culturais ali que seduzem, né, isso nessa relação humana e a sua relação com essa máquina que é importante ser levado em conta. E ela é uma máquina de estender, ou seja, ela vira uma prótese de nossas capacidades humanas. A relação protética da tecnologia ela é antiga, né? Os celulares são um grande exemplo disso, o carro é um grande exemplo disso, os sistemas de transporte são exemplos de tecnologias protéticas, ou seja, eu chego num lugar onde eu não chegaria a pé, então ela é uma prótese de locomoção. O celular é uma prótese de presença, você está presente em todos os lugares que o seu celular está presente. Em todos os grupos de WhatsApp e mídias sociais que você está conectado, você está presente em todos. São relações de prótese que ali se colocam. Só que a inteligência artificial, os chamados LLMs, né, que aqui a gente está usando como sinônimo, eles acabam criando um tipo de prótese que até então não estavam totalmente disponíveis à grande massa, ao grande público consumidor midiático, que é a prótese de relações textuais e pensamento. Estou usando o texto aqui no sentido bem amplo, tá? Desde uma fotografia, encarando uma fotografia como um texto, até um texto escrito propriamente dito, ou até um áudio, não é isso? Encarando que a própria forma como eu me visto é uma relação textual com o mundo. Ela me identifica perante os outros e cria uma relação semiótica. Né? Então, essas máquinas, elas criam, elas trazem. Na verdade, a palavra criar, a gente vai discutir isso mais para frente, eu acho que ela não cria, mas ela traz essas relações semióticas prontas. Isso é uma coisa que um pouco problemática se eu for pensar em termos de educação, onde o principal processo de formação do humano, a escola, seja em todos os níveis, do primário à sua livre docência, é constituir constituições semióticas novas conexões semióticas criadas. Então, se você terceiriza isso para a maquininha cria uma prótese das suas próprias conexões semióticas. E essa é uma relação preocupante. E isso impacta a educação em todos os níveis, não só na escola primária. Né? Na escola primária mais urgentemente, porque está acontecendo agora. Talvez essas gerações, quando elas chegarem na universidade, a gente vai começar a ter esse problema aqui. Já está tendo, né? Mas não tão abertamente. Não é isso não. Na verdade, o que eu penso? Eu penso muito flucianamente com relação às máquinas, ou seja, eu penso que as máquinas são sistemas de simulação humana, são sistemas tentativas de simulação da cognição humana, tá certo ou não? Que criam impactos sociais, impactos de capital, tá certo? Então, se eu vou pensar na escola, o impacto de capital na escola é muito grande. Tá certo? Não é à toa que a fábrica de computador X ou Y é louca por um contrato com o Estado, nem que seja o menor possível. Porque se você vender máquinas para o Estado, para 300 escolas, quantas máquinas você vende? Se eu for vender plataformas de IA para a escola, quantas plataformas, quantos usuários, quantas licenças? Então, tecnologia e educação é um negócio com impacto de capital muito grande, tá certo? Que a gente tem que sempre levar em conta, né, nesses processos de introdução, que muitas vezes a gente esquece. A gente esquece, por exemplo, que o livro didático é um processo tecnológico e é uma prótese.
de pensamento que está lá presente e que tem valor de capital. Passar no Plano Nacional Livro Didático, por exemplo, e ter seu livro recomendado, significa um negócio de milhões para a editora. Não é uma coisa tão pequena assim. Então, são relações que têm que ser sempre muito bem pensadas, né? E eu sempre gosto de dizer, a gente acaba esquecendo muitas vezes, ou não tem acesso à informação que a gente não sabe, é um tipo de sistema treinado para oferecer respostas em diferença, em termos de ortografia, diferentes graus de coerência e questionamento humanos, tá certo ou não? Essa é essa resposta. E as respostas, elas já estão lá, elas já estão prontas, tá certo ou não? Através de um modelo estatístico pré-determinado. E elas acabam sendo um resultado do que a gente chama de uma utilização crescente das plataformas nas situações cotidianas. Ou seja, serviços privados, públicos, relacionamento pessoal. A gente está cada vez mais utilizando esses processos de plataforma. E essas plataformas são responsáveis pelas alimentações que esse sistema de MLM público tem. Público, eu digo, acesso ao público, não público no sentido de pertencendo ao público como uma universidade como a Unicamp e uma universidade como a Unesp são. Né? E essas plataformas são os reais alimentadores, na grande maioria. Né? E isso e chamados textos públicos, ou seja, Wikipedia, textos abertos na internet, e essas produções já estão ali. Né? Né? Na verdade, tudo isso geram dados. E uma primeira discussão que a gente tem de fazer é se os dados, se eles são dados, se são neutros ou não. Né? O senso comum nos leva a dizer que sim, que dados são elementos neutros, mas não, na verdade, dados não são neutros. Eles não são neutros, primeiro, porque eles revelam um universo de coleta. Né? Ao decidir coletar o documento X ou um documento Y e não o documento Z, eu já estou agindo subjetivamente sobre o resultado da pesquisa. Então, mesmo que eu quantifique e trabalhe exclusivamente com estatísticas sobre o documento, o ato de escolha desse documento é um ato subjetivo. Já estou excluindo todos os demais documentos em comparação que poderiam estar ali cumprindo o mesmo tema. Pensando numa pesquisa de dados documental, por exemplo. Ou seja, você seleciona partes específicas de um universo geral, a partir de... Então, as partes não implicam e nem mesmo refletem a possibilidade do todo. Elas são apenas um recorte desse todo. Ou seja, a ideia é, todo dado implica no mesmo dado em quantidade igual ou superior, excluso de um processo de dadificação. Parece chocar um pouco a gente, porque a gente tem que achar que esses números são objetivos. A mesma forma que eu mensuro esses dados, refletem padrões de concepção, técnicos, né? Hoje a gente pode trabalhar com mais dados do que podia 100 anos atrás, daqui 100 anos muito mais do que podemos hoje, e outros ideológicos do que é ciência, o que é dado, o que é coletado, o que merece ser mensurado. Né? Essas relações, elas são importantes. Então, na verdade, esses algoritmos LLM e das plataformas, elas modelam baseados nessa perspectiva que está ali quebrado. Logo, não é isso não, o algoritmo também reflete os preconceitos e enviesamentos que esses próprios dados possam constituir. Daí que a gente tem o que a gente chama de colonialismo de dados. Por que essa ideia de colonialismo de dados? Países pouco regulados como o Brasil tendem a ser, tá certo, fazendas de coletas de dados muito mais utilizáveis do que países como europeus, por exemplo, onde a regulação da coleta de dados e uso pelas plataformas é muito mais severo. A nossa desregulação parcial permite que nós sejamos colônias de dados. Eu brinco que o Google sabe mais sobre nós mesmos do que nós gostaríamos de admitir para nós mesmos. Né? Nessa perspectiva. Né? Então, na verdade, esses dados eles são treinamentos, são textos, em última instância, são produzidos por humanos, que são materializados em modelos estatísticos, não é isso não? E que são o que a gente chama de respostas forçadas, ou seja, positiva ou negativa. Ou seja, você tem um dado linguístico ou de imagem, o ser humano, o sistema é treinado numa grande matriz de dados, o ser humano verifica e checa a autenticidade, veracidade das respostas, dando notas para esses sistemas são realimentados e ficam disponíveis para as pessoas. Ou seja, eles não criam novas relações, eles só matematizam as relações que já existem, e ao matematizar essas relações que elas já existem, elas são verificadas por humanos para ver se essas relações matematicamente possíveis são culturalmente aceitáveis. O papel do humano na verificação está ali, tá certo? Não verificar as respostas dadas. Né? E onde estão essas pessoas? A maioria desses verificadores estão em países da Ásia e da África subsaariana.
né? Há um mês e meio atrás, mais ou menos, houve uma greve de trabalhadores do ChatGPT no Quênia, porque eles ganhavam $1 a hora. Eram expostos a todo tipo de informação que lhes magoava o sistema de valores social e pessoal, sem nenhum tipo de apoio psicológico, sem nenhum tipo de relação trabalhista efetivada. São discussões que a gente precisa estabelecer também, ou seja, quando a gente está usando esses modelos, a gente está usando sistemas de escravidão de dados. Não só a escravidão de quem é colono, de quem esses dados são coletados, mas também a escravidão dos indivíduos que verificam a validade desses processos culturais. Né? Ou seja, eu gostaria de propor uma perspectiva, né, que não é nova, na verdade, mas tentar pensar esses AZLMs dentro de uma perspectiva do antropoceno. Né, que já é uma teoria que está rodando há bastante tempo, né, mas, na verdade, a ideia de tentar inserir isso criticamente nessa força transformadora que é o ser humano no contexto social que a gente está, no contexto planetário que a gente está. Tá certo ou não? Inserindo as LLMs dentro de uma perspectiva da tecnosfera, ou seja, desse conjunto de sistemas tecnológicos que modifica essa antroposfera. E a ideia, na verdade, não é negar e banir a utilização desses sistemas, porque esses processos já estão diretamente engendrados na nossa sociedade há bastante tempo. A ideia é chamar a atenção para essa perspectiva crítica e impedir que essa tecnologia se apague, ou seja, que ela se torne cotidiana de uma certa maneira, tá certo ou não? Que o seu uso deixe de ser percebido. É aí onde o maior problema de colonização de dados e o maior problema de colonização semiótica se encontra, tá certo ou não? A deixar de perceber aquilo como algo funcional, como algo socialmente motivado, tá certo ou não? A ideia é deixar de pensar, e que eu estou usando muito um filósofo belga chamado Cockleberg, é deixar de pensar a tecnologia e a inteligência artificial, especialmente como um momento de singularidade. Então, o que é um momento de singularidade? Quem é um pouco mais velho como eu vai lembrar disso. Há 30 anos atrás, quando os computadores chegaram, os computadores eram uma revolução. Nós vivemos o futuro é agora, não precisamos mais de máquina de escrever. Quando chegou a internet, chegou a conexão, o futuro é agora, olha que legal, o mundo mudou, a transformação, não temos mais como retroceder, vamos abraçar essa mudança. Agora vamos lá, chegaram os telefones, hiperconexão, todo mundo se abraça, eu estou em todo lugar do mundo, olha que legal, é o momento, vamos abraçar a tecnologia, o futuro chegou. Ou seja, estou trabalhando com singularidades tecnológicas. Essa singularidade tecnológica, essa percepção social como uma singularidade, tende a apagar, entende o que eu quero dizer? Essas relações sociais e o impacto que essas relações sociais têm na inserção da tecnologia. Tá? Na mitigação das chamadas diásporas sociais, que toda tecnologia sempre acaba por mitigar. Tá certo? Então, ela acaba sendo universal e fetichista. Tá certo ou não? Por que universal? Porque eu imponho a universalidade daquelas relações matemáticas, daquelas relações sociais, em todos os contextos onde isso não se aplica. A todos os contextos de dados que não foram mapeados. A todos os contextos de dados que não foram cortejados por aquele sistema. Porque tem muito mais fora do que dentro. Né? Se a gente for parar para pensar, então o que eu proporia? A gente tem que pensar em inserir a IA num fluxo técnico-social, refletir sobre as implicações éticas e socioeconômicas da sua implicação, não há como negar isso, discutir seus possíveis impactos de forma crítica, tá certo? Discutir padrões éticos de uso, tá? Porque não é de graça, é aquela bela história. Nem TV aberta é de graça, porque você paga com o tempo da sua vida vendo anúncio, então não é de graça. Certo? Não existe almoço gratuito no processo tecnológico. Todo processo midiático determina algum tipo de pagamento. Né? Ou seja, eu vou pensar que esses processos tecnológicos são dependentes do nosso uso. O nosso uso cria os padrões culturais e biológicos de impactação. Então, é aí o momento que a gente tem que intervir, tá certo ou não? Para tentar criar padrões de uso e culturais, tá certo ou não? Que façam que essas tecnologias... Eu odeio a palavra evolução, porque a evolução pressupõe que o que vem depois é melhor do que veio anteriormente. Isso não é verdade. Se fosse assim, as pessoas não usavam, como chama, amplificador valvulado até hoje, né? Isso a palavra é ruim, mas eu não achei outra para colocar no lugar, tá certo? Então, é evolução tecnológica, tentar evoluir esse uso de uma maneira mais crítica e mais próximo do que nós, enquanto sociedade, queiramos, né? E conjunta, tá? Ferramentas enquanto uso, é isso, e nós, como produtoras de ferramentas, que tentamos reafirmar ou não reafirmar padrões culturais. Né? Ou seja,
Algumas preocupações éticas são muito relevantes com isso, confidencialidade, direitos autorais e transparência são determinantes. Todos nós ali não recebemos um tostão pelo dinheiro que as mídias sociais utilizaram nos nossos textos ali presentes. Responsabilização pela qualidade da informação oferecida, ou seja, eu coloco lá, o que eu tenho que tomar quando eu estiver gripada? Quando estiver gripado, toma sorvete, tá certo ou não? Aí você toma sorvete, tem dor de garganta, você vai processar o ChatGPT por ter mandado você tomar sorvete. É uma piada, mas assim, ela é responsável pela informação, a informação que vem lá, ela pode ser falsa, ela pode ser... Eu não gosto de usar a palavra intencionalmente falsa, porque ela depende das relações matemáticas dos textos ali dentro inseridos, ou seja, a qualidade da informação depende do insumo estatístico ali realizado, ou seja, são várias camadas, tá certo? De associação ali presentes, depende das camadas de quem verificou esse conteúdo também, né? Mas de uma forma geral é uma responsabilidade difusa, né? A gente tem um problema com relação à criatividade e julgamento contextual ainda são essenciais para esse processo, né? A gente tem uma padronização ideológica, esses modelos de LLM, eles são baseados, tendem a padronizar níveis linguísticos, estilísticos e preconceitos, tá? Pensando em mim como professor de linguagem, né? Quem acessa lá e pede para essas máquinas fazer coisas, percebe que as estéticas são sempre iguais, percebe que as palavras usadas são sempre iguais, os textos saem idênticos, ou seja, você tem ali um processo de padronização que não só afeta os níveis mais altos, mas também os níveis menos sistemáticos de cultura, que nem, por exemplo, culturas orais de comunidades que não estão cortejadas dentro desses sistemas são altamente ameaçadas, tá certo? Porque como elas não estão cortejadas, elas sofrem impacto direto do poder econômico, por exemplo, e tendem, tá certo, a ser ainda mais desprestigiadas, né? Tornam mais invisíveis ainda. Então você tem um processo ali de apagamento cultural muito importante, tá certo? Não, que começa a acontecer, né? E para mim, que sou linguista de formação, apesar de eu ser um radialista rábula e um linguista de formação, né? Eu acredito que a linguagem é um elemento de definição de identidade cultural importante, seja essa linguagem visual, seja a linguagem escrita, seja essa linguagem oral. E não cortejar esses processos é um apagamento, uma destruição desse acervo que não está registrado dentro dessas máquinas. Isso é muito problemático mesmo. Tá certo, não? Na escola e fora dela, a gente tem uma desvalorização do professor, não é isso, não? Que deixa de ser curador de conteúdo, né? Você é questionado, né? Mas o chat deu 10 para minha redação, por que você deu 8? Tá certo, não? É uma discussão que a gente tem que estabelecer aí, né? Quais são os critérios daquilo que está acontecendo. Há uma homogeneização, que os materiais passam a ser padronizados por uma visão de mundo determinada ali de dados. Não é isso, não? É uma relação de autoridade e autoria, né? Aquela máquina passa a ser autoridade mais do que as próprias autoridades no assunto. A gente já vive um momento importante de questionamento da ciência, desde que se agrava com a pandemia de Covid-19. A gente vive um pouco a ressaca desse processo, mas ela está aí, ele está presente, na verdade está sendo questionado. Então, discutir essas questões são importantes, porque essas maquininhas são usadas para questionar conhecimento científico, né? Condições de trabalho, como eu já falei, exploração de trabalhadores humanos, freelancers ou gig workers, como a gente gosta de dizer, né? Em especial no país do sul global, com baixos salários e alto desgaste emocional, né? Uma coisa que a gente tem que parar para pensar e discutir, né? Consumo energético, se a gente for parar de consumo energético, o treinamento de consumo e volume de energia e água para resfriamento. Ou seja, eu sempre digo que metáforas linguísticas como nuvens são pelo menos desonestas, porque você imagina que os seus dados estão lá no mundo etéreo, lá onde não existe materialidade, navegando pelo mundo. Quando o dado ele deve estar num data center, provavelmente num lugar onde a energia elétrica é barata, criando rios de calor, destruindo a flora local, aumentando a temperatura global na região onde ele está. Não é à toa, por exemplo, que algumas empresas queriam colocar os seus data centers aonde? Canadá e Groenlândia. Isso explica muito a nossa geopolítica atual, de certas brigas com o Canadá e com a Groenlândia, que se recusaram a receber esses data centers. Por quê? Porque eles economizariam milhões de energia de resfriamento, porque você colocaria aquilo dentro do gelo. Só que você derreter todas as geleias e voltas e fazer um impacto ambiental gigante naquela localidade, né? Então, isso é importante pensar. Países como o Brasil correm risco de se tornarem colônias extrativas de dados, levam nossos ouros, agora levam nossos dados. É essa relação. Não é isso, não.
Alguns países em situação de vulnerabilidade, a mão de obra para treinamento, etiquetagem, né, dos dados e reforço de comportamento das máquinas é muito comum, né, bastante comum. Né? A gente tem que valorizar os modelos humanos, dada a sua experiência e emoções. A máquina ela traz análise de dados e padrões, tá certo? A capacidade de entender, responder emoções alheias e criar próprias emoções em uma relação puramente humana. E, particularmente, eu acho que, se a gente for parar para pensar em uso crítico das LLMs, é aí que mora o nosso grande trunfo, tá certo? Não? Pensar que essas relações estabelecidas no humano não são relacionadas pela máquina, não são realizadas pela máquina. Não é isso, não. Os humanos se adaptam rapidamente a situações inesperadas, mesmo que seja o decidir não se adaptar. É um ato humano, tá certo? Enquanto os algoritmos não têm esse poder de decisão. Eles simplesmente executam tarefas repetitivas. Não é isso, não. Ou seja, a máquina não ajusta comportamento, a máquina é retreinada num novo modelo que assimila dados do modelo anterior. E do novo modelo, basicamente. Nada demais. Né? Bem, tem um caminho grande a ser percorrido aí, regulação, tá certo? Não, acho que todo mundo está falando disso aqui, faz parte, a gente tem que regulamentar o uso, não é isso não. Tem que ter equidade de acesso, não existe você não paga menos do que $50 um acesso premium de uma maquininha dessas, tá certo ou não? Isso não dá equidade de acesso. Direitos autorais, não há crédito e compensação por ideias, não há soluções locais, as nossas soluções vêm todas do norte global, nós não temos um modelo de LLM brasileiro criado por cientistas brasileiros, eu não sei se nós queremos isso, mas nós devemos decidir primeiro se nós queremos isso ou não. E nós nem nesse ponto ainda chegamos, na minha opinião. Nosso plano de inteligência artificial, ele ainda é deixa um pouco a desejar, tá certo? Ele acha que ele ainda depende um pouco ainda do norte global, ele deveria ser mais independente nesse sentido, tá? Trabalho em sociedade, a gente tem que ter relações trabalhistas justas com esses grupos que trabalham ali e os controles do impacto ambiental. Os modelos têm que ser abertos em seus códigos e em seus algoritmos para que a sociedade possa efetivamente trabalhar nesses modelos e recriar modelos próprios a partir dos modelos existentes, tá certo? Não fechados, você não tem acesso ao algoritmo do ChatGPT, do Gemini, você não sabe o que está lá dentro. Você não sabe como ele foi escrito, você não sabe a base de dados. Agentividade humana, que é a valorização da agentividade humana e pluralização de perspectivas. Proteção quanto ao uso dos dados e valorização da escola como um lugar de reflexão. Aqui eu estou me baseando muito na documentação da Unesco para discutir isso. Né? Eu acho bastante interessante nesse sentido. Né? Eu sempre gosto de terminar essa discussão da seguinte forma: quem nós queremos ser? Né? Nós queremos ser o HAL 9000. Para quem assistiu 2001 Odisseia no Espaço, sabe que o HAL 9000 é o ser mais humano do filme, e nem humano ele é. Ele chora, ele pede pela vida, ele tenta fazer acordos políticos. Não é isso não, ele chega num nível, não é isso não, de humanidade maior do que os próprios humanos que ele coordena. Então é uma coisa interessante para se pensar. Quem eu quero ser? Eu quero ser o Harrison Ford em Blade Runner, né, que nem sabe que é uma máquina. Né, ele busca a máquina sem saber que ele mesmo é uma. Né? Ou eu quero ser um exterminador, não é isso não? Ou eu quero trazer para mim as próprias inseguranças, né? Que o C-3PO é extremamente inseguro, né? Extremamente volátil na sua percepção, se adapta, né? Ele acaba sendo mais humano do que muitos indivíduos dentro do próprio sistema. E o Data do Star Trek, que é uma figura muito interessante, ele é um robô que ganhou o direito de não ser desmontado, ele ganhou altividade, ele ganhou direito à vida. Né, eu fico, será que eu quero a máquina no lugar do Data? Será que essa maquininha chamada ChatGPT ou Gemini está no mesmo nível de intersecção que o humano? Né, eu preciso pensar nisso filosoficamente, socialmente, para isso acontece. Esse trabalho gerou um ensaio, tá certo ou não? Que foi publicado hoje, né? Na verdade, de madrugada, eu recebi um e-mail de madrugada dizendo que ele foi publicado, então depois eu disponibilizo para vocês. Eu vou sempre encerrar isso com a essência do cristianismo, de Feyerabad, 1841. O Feyerabad diz que a religião é definida pelas qualidades humanas, ou seja, eu crio um Deus que reforça as melhores qualidades que eu gostaria de ver em mim, como amor, tá certo ou não? Compreensão, não é isso não? Virtudes, perfeição, são coisas que eu gostaria de ter e que eu não reconheço em mim, às vezes reconheço, às vezes não, então eu criei esse Deus para isso. Minha pergunta é, será que a gente não está criando na inteligência artificial essa nova essência, entende? Eu quero dizer, a máquina que tem o conhecimento que eu não tenho, que tem a velocidade que eu não gostaria de ter, tem a exaustidão calculística que eu não consigo. Será que essa projeção é real, válida e justa?
né? Eu acho que nós precisamos pensar isso socialmente. Eu, particularmente, acho que não. Ela tem um lugar que não é este. Mas ter consciência que estou dando a ela este lugar, tá certo? Não, um lugar igual a Deus, pensando na filosofia de Feuerbach, é algo que eu preciso trazer à baila, mesmo que seja para ser refutado, mesmo para dizer que eu estou errado. Porque o que está lá não é a graça divina, né? O que está lá é uma máquina baseada em algoritmos. Então isso tem que ficar muito claro, essa diferença tem que ficar muito clara. Né? Né? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado e estou aberto a críticas e sugestões. Então, professora Kátia La Salve, aqui do nosso grupo de pesquisa, do Senac. Muito obrigado, professora. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Acho que é um prazer a gente ter esse evento que recebe o Lecotec da Unesp por aqui. Acho que para a gente é uma interlocução bastante importante. Eu, infelizmente, não vou conseguir ficar na discussão hoje e amanhã em função de compromissos que eu já tinha assumido, mas eu achei bem importante passar aqui para partilhar com vocês o meu projeto de pós-doutorado, que eu estou aqui desempenhando com o Rodrigo e no MIDITS, e um pouquinho da minha trajetória sobre o que eu pesquiso. Acho que a gente tem vários temas de grande interlocução. Infelizmente, perdi a abertura, né, professor Juliano, a professora, acho que Ângela falou também, eu percebi que a gente tem vários temas em comum. Então, para a gente do MIDITS, acho que é um prazer tê-los aqui conosco, né, espero que a gente consiga aprofundar esse relacionamento. Preparei aqui uma rápida apresentação para falar um pouquinho do projeto que eu estou desenvolvendo no pós-doutorado. Eu, normalmente, numa apresentação, eu falaria de desinformação, que é o tema que eu venho pesquisando, né? Deixa eu colocar aqui, vocês estão vendo? Sim. Sim, então tá bom. Deixa eu ver se ela está mexendo, porque às vezes para. Então, vou falar um pouquinho como é que eu cheguei nesse tema, né? Nesses últimos anos, eu ando estudando desinformação. Eu tenho uma perspectiva bastante multiprofissional de atuação, vou falar um pouquinho da minha carreira e como é que eu cheguei nesse tema. E, basicamente, o que eu preparei para vocês é um relato de experiência do que está acontecendo nesse pós-doc que eu faço, que é um projeto chamado Letramentos contra a Desinformação, é um projeto colaborativo e com a perspectiva do metaletramento concebido para o Senac São Paulo, Unidade Lapa Cipião. Então, falando brevemente o meu perfil, eu sou jornalista, meu mestrado foi em Ciências Sociais, e aí, depois de trabalhar muito em diversas frentes, eu vim fazer o doutorado em Linguística Aplicada na Unicamp com o Rodrigo, né? E aí me apaixonei pela Linguística Aplicada, pelos estudos da linguagem e letramentos, e aí eu partilho, ainda hoje, uma atuação na docência, na pesquisa e no mercado da comunicação. Então, de um certo modo, as minhas pesquisas, meus projetos, minha ação, elas refletem, né, essa multiplicidade de olhares, epistemologias e práticas, né? No meu doutorado, que eu terminei em 2022, eu fiz uma cartografia crítica sobre os estudos do transletramento, metaletramento, os letramentos transmediáticos, ou seja, o que aconteceu com os letramentos pós-multiletramentos a partir do momento que chegou a cultura digital. Então, eu queria entender o que tinha de pesquisa e de achados e de conhecimentos e de oposições e convergências no mundo a esse respeito, né? Consegui fazer, inclusive, um doutorado sanduíche na França, então aprofundei, foi uma pesquisa de cunho teórico, né? Então, uma cartografia crítica. E aí, agora, no projeto de pós-doutorado, que está em execução agora e que eu devo terminar até fevereiro, eu estou trazendo para a gente discutir como um relato de experiência um projeto que eu montei para o Senac Lapa Cipião, que é um lugar que eu trabalho há 15 anos, eu sou professora de comunicação do ensino superior no Senac Lapa Cipião, há 15 anos, e eu coordeno uma pós-graduação em comunicação digital, uma pós-graduação lato sensu. E aí, por conta desse fenômeno da desinformação, da desordem informacional, a partir de alguns eventos internos, me pediram assim, faça um projeto para a gente criar uma cultura organizacional de enfrentamento à desinformação. Então, não foi um projeto somente de prática pedagógica, mas foi um projeto de entender como é que a unidade
que é uma unidade especializada em comunicação, criatividade e artes, ela pode olhar a desinformação e ir se preparando em suas várias instâncias, porque o SENAC tem uma estrutura bastante capilar em termos de níveis de ensino, estilos de pessoas que trabalham e estudam lá, para enfrentar a desinformação. Então, esse projeto foi estruturado no fim do ano passado, ele começou a ser trabalhado já desde abril desse ano, e o meu projeto de pós-doutorado é exatamente o relato dessa experiência. A ideia é trazer artigos que relatem essa experiência. Por quê? Porque eu estou aplicando parte do que eu discuti no meu doutorado, especialmente a ideia do metaletramento, que ele olha os letramentos a partir de uma perspectiva da aprendizagem ao longo da vida e não só da educação formal, tenta entender todos esses fluxos informacionais, midiáticos, digitais, de dados, de IA, que estão soltos no mundo, né? E ora em nosso benefício, ora de um modo crítico em relação a gente, para pensar como é que a gente se organiza enquanto uma unidade de comunicação e artes para isso, tá? Então, falando brevemente de como é que esse projeto ele foi definido, a ideia é de promover na Lapa Cipião um debate permanente, estruturado, inclusive diverso, sobre letramentos e combate à desinformação, de modo a fomentar a discussão crítica sobre o tema, ações e melhores práticas em seu enfrentamento. E aí começa um pouco da inovação, envolvendo docentes dos mais variados níveis, então, aprendizagem, ensino técnico, superior, pós-graduação também, né? Discentes, egressos, funcionários administrativos e a comunidade que gravita ao redor da unidade de comunicação e artes. Como unidade de comunicação e artes, a gente tem exposições, hackathon, hubs de inovação, então eu tenho um perfil de visitantes que são da comunidade, que não são docentes, nem discentes, nem funcionários, nem egressos, mas que também participam. Então, a ideia desse projeto é extrapolar os muros da educação em si, formal, e trazer as pessoas que partilham, digamos assim, dessa visita ou dessa participação na unidade para discutir desinformação. Então, como é que esse projeto foi estruturado? A gente tem um projeto piloto com multiplicadores, que tem 15 membros, acho que a gente teve 2 baixas, então temos 13, mas foi planejado com 15, e que ele tem por premissa diversidade nos perfis. Então, a formação das pessoas é variada, atuação no SENAC e fora do SENAC, idade, o mais novo tem 16 anos, é um aluno nosso do curso de multimídia, e a pessoa com mais idade, acho que tem 63, que é uma egressa do meu curso de pós-graduação, que também tem uma formação multiprofissional muito interessante. Gênero, uso e interesse pelas mídias audiovisuais digitais e pelo tema da desinformação. Então, eu tenho, nesse grupo, especialistas em games, gente que trabalha com audiovisual de modo profissional, gente que é influencer em algum tema específico no qual atua, bibliotecária. Então, assim, a gente tem aqui, eu listei os 3 principais grupos, docentes do ensino médio, do técnico, da graduação e pós-graduação, que vão ser os líderes dos grupos de trabalho, então os docentes estarão nessa liderança, especialmente inicialmente, para a gente conseguir estruturar um trabalho. Profissionais representantes da biblioteca e da comunicação, principalmente porque os estudos de metaletramento vêm das ciências da informação, eles dialogam muito com a comunicação, mas eles são originários da Universidade de Nova York em ciências da informação, estudantes nos mais variados níveis e alguns egressos, né? Então, eu tenho a coordenação técnica desse projeto, a gente tem um diretor participante, uma coordenação pedagógica, todo projeto no SENAC inclui uma coordenação pedagógica e eu tenho a coordenação técnica. Então, a minha ideia no pós-doutorado é acompanhar esse projeto como pesquisadora também, né, ter esse outro chapéu, e poder produzir materiais a respeito dessa experiência, que é uma experiência que vai passar por prática pedagógica, mas que extrapola isso. Principalmente porque quando a gente usa a perspectiva dos metaletramentos, eu estou olhando os letramentos, as aprendizagens que estão no mundo.
E a partir de redes sociais, de recursos educacionais abertos, de MOOCs, ou seja, de coisas que podem estar na escola, mas que também estão fora dela, são insumos para os projetos, tá? Então, a ideia, basicamente, do projeto foi isso. E a gente trabalha em 5 frentes, 5 grupos, que foram estruturados mais ou menos a partir das tecnologias, modalidades e gêneros de desinformação. Dava para fazer diversas divisões diferentes, mas chegamos a esses 5, né? E foi uma coisa proposta, discutida, e o grupo topou. Eu tenho cada docente coordenando uma dessas frentes, para a gente poder reunir material, reunir debate, e aí pensar talvez em ações específicas para cada frente. Eu tenho um primeiro grupo que trabalha com textos, imagens e vídeos que imitam notícia, né? É o que a gente chama popularmente de fake news. Eu não uso esse termo porque eu acho que é um termo pejorativo em relação ao jornalismo, então eu sempre trato por desinformação que imita notícia. A gente tem um segundo grupo que trabalha com manipulação audiovisual, então as deepfakes, vídeos manipulados, vídeos com IA, toda essa diversidade, e aí quem coordena é um professor especializado nesse tema, tanto que, assim, eu vou até a página 2 da discussão 3, ele traz muito mais informação, porque ele é especialista, ele domina essas ferramentas, ele olha uma desinformação e ele sabe que efeito que foi usado, como foi usado, e a gente fica discutindo isso, tem sido discussões bem interessantes. Um terceiro grupo que trabalha com conteúdo em charge, caricatura, HQ, animação, games, enfim. A gente reuniu essa modalidade também mais visual, mas com movimento, né? Então, colocamos games aí também, porque tínhamos que organizar de algum jeito essas frentes, né? Algumas coisas podem permear outros grupos, mas a gente se ajuda e se divide. Tem uma categoria só para memes, paródia, sátira, entretenimento, emojis, porque essa é uma categoria de desinformação bastante preocupante, porque ela não parece desinformação, ela parece só brincadeira, ela parece só uma coisa para rir, enfim, para a gente se entreter, e ela traz as desinformações talvez mais sórdidas que a gente tem, porque ela traz preconceitos de raça, de gênero, com imigrantes, enfim, com todo tipo de coisa que parece só brincadeira, mas que carrega um viés estrutural bastante forte. E, por fim, a gente tem um quinto grupo que mescla algumas coisas, mas, assim, ele busca entender quais ferramentas de checagem e verificação abertas existem e também quais modelos e novos sites, tanto de desinformação como de contra-desinformação, existem. Então, de um certo modo, ele é um somatório dos 4 primeiros grupos, mas ele está preocupado em ferramentas e modelos de site. Então, por exemplo, a gente tem um conglomerado de mídia chamado Epoch Times, que ele é um conglomerado de desinformação. Ele produz vídeo, ele produz texto, ele produz jornal impresso, enfim, ele emprega muitos jornalistas, né? Eu sou jornalista, talvez um dia, se eu procurasse um emprego, teria um emprego lá. Então, assim, abrir o radar para coisas como o Brasil Paralelo, enfim, e outras experiências que tanto são de desinformação como de contra-desinformação. Eu acho que talvez boa parte conheça o Vaza Falciani, foi um projeto de contra-desinformação que usa humor exatamente para delatar as ações desinformativas e o que a gente pode fazer contra elas a partir de uma perspectiva humorada, tá? Então, assim, brevemente, quais as principais ações que a gente está fazendo esse ano? A gente não chama de projeto, né? Eu chamo de projeto aqui no pós-doutorado, mas, na verdade, nós chamamos lá no SENAC de movimento, porque a ideia é que ele não comece e termine, todo projeto começa e termina, né? A ideia é que ele seja um movimento que permeie o DNA da unidade, nas suas várias frentes, egressos, comunidade, e que a gente consiga ter discussões que sejam permanentes e coisas que sejam incorporadas pela unidade, né? Então, o que a gente vem fazendo de abril até aqui? As frentes de pesquisa levantando materiais, né? E reuniões mensais do grupo, então a gente tem boas discussões, às vezes descobre
lugares novos, tanto de desinformação contra desinformação, e a gente está prevendo agora para outubro de 2025, a gente vai ter um workshop estratégico para um público piloto, que é um público, na verdade, estratégico no Senac. Antes de abrir para alunos e comunidade, a gente vai tentar angariar parceiros e apoio estratégico institucional, que deve ser dia 29 de outubro, e a gente vai fazer uma jornada Senac SCI contra a desinformação no dia 30. Essa data foi escolhida porque é a semana de luta contra a desinformação, é uma semana mundial, que está na agenda da Unesco, então a gente tem diversos eventos acontecendo no Brasil e no mundo, nessa semana aí, que é a última semana de outubro, e também isso vai explodindo para outras semanas também, mas essa semana é a principal semana. Com a ideia de trazer, talvez, uma mesa de discussão, estamos terminando esse desenho agora, mas isso é o que a gente deve fazer agora, nesses próximos 2 meses. E temos ações previstas para 2026, quer dizer, o projeto está ganhando estofo, apoio, eu acabei apresentando uma proposta de comunicação para um congresso de comunicação que vai ter em Portugal, na SOPCOM, que é a organização que reúne os maiores projetos, né, de ciências da comunicação em Portugal, foi aceito, então eu vou, inclusive, fazer esse relato de experiência no nosso evento lá. Então, ações previstas para 2026, a gente pretende aproveitar a estrutura de produção que o Senac já tem, por ser uma unidade de comunicação, criatividade e artes, para produzir vídeos curtos contra a desinformação. Um dos achados que a gente tem percebido no grupo é que, assim, lógico, é importante ter artigo, é importante ter discussão séria, mas é importante também a gente ter ações de contra-desinformação que também sejam divertidas, lúdicas, com vídeos curtos, modelo TikTok, às vezes, porque é onde as pessoas estão se informando, principalmente em gerações mais novas, né? A ideia é para 2026 desenvolver materiais didáticos, alimentar uma base digital que está incipiente, mas que a gente já tem começado a popular, referências, criar esse evento da jornada Senac contra a desinformação como algo permanente, que talvez extrapole a unidade onde eu estou locada, né? Então, a gente está falando de mais ou menos 5.000 professores na rede do Senac São Paulo, Estado de São Paulo, né? A ideia é que isso chegue para esses 5.000 professores, tão logo o projeto amadureça. E ter aí desdobramentos em cursos e ações formativas diversas que a gente ainda vai discutir sobre. Acho que, de modo geral, é isso. Queria agradecer, ficar à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Queria partilhar, porque eu acho que é um projeto interessante, e que eu estou muito feliz de conseguir partilhar, de aplicar uma parte do que eu estudei no meu doutorado na minha prática profissional. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, e acho que é um tema que a gente precisa muito estar atento sobre a desordem informacional, porque tudo isso é uma avalanche em cima da gente. E fico à disposição, eu não vou poder ficar o dia inteiro hoje, daqui a pouco eu vou precisar ir embora, por conta de compromissos, mas, assim, fico à disposição do pessoal da Lecotec. Pelos títulos, eu vi vários temas que eu gostaria de assistir, vi que a professora Ângela tem um tema muito parecido com o meu, depois gostaria de conversar com ela em outro momento, fico à disposição. O Rodrigo tem todos os meus telefones dados, se passou rapidinho aí, e fico aberta se alguém tiver alguma pergunta. Muito obrigada.